o filho mais novo do mestre espadachim. Capítulo 4. Eu também não sei. Jin respondeu em um tom calmo. Você não sabe? Ciron ergueu a cabeça. Ele não esperava essa resposta de seu filho inteligente, que vinha dando respostas satisfatórias todo esse tempo. Sim, pai. Este poder não é aura, então não tenho certeza de como devo chamá-lo. Mais uma vez, o fluxo da conversa foi previsto por Jin. Ele havia mostrado uma inocência infantil de propósito, assim como havia feito antes. Swoosh! O som de chamas rodando ressoou. Jin gerou um punhado de energia negra na palma da mão. Foi o poder que ele usou para golpear os gêmeos Tona. Ele ganhou esse poder, poder espiritual, por meio de seu contrato com Solderet, o deus das sombras. Apesar de agir como uma criança ignorante, Jin sabia melhor do que ninguém o que era esse poder. Ele também sabia que Ciron reconheceria esse poder. Posso pedir ao pai para dar um nome a este poder? Jin olhou para Ciron com olhos cintilantes. O queixo de Ciron caiu pela primeira vez desde que ele alcançou o reino dos semideuses, e se tornou um verdadeiro cavaleiro sagrado. Lord Solderet. Ele finalmente conseguiu calar a boca. Enquanto olhava para a palma da mão do filho, Ciron engoliu em seco. Será que essa criança era a reencarnação do fundador do clã e primeiro patriarca? Essas perguntas passaram por sua mente enquanto Ciron pensava consigo mesmo. Solderet, o deus das sombras, um ser pelo qual todos os magos do mundo anseiam. No entanto, Ciron e Jin estavam cientes de uma verdade diferente. Originalmente, Solderet não se especializou em magia, mas era algo semelhante a um deus de espadas. Além disso, há 1000 anos, ele fez um contrato com o fundador do clã e protegeu os Hunkandels por anos. Eu pensei que ele tinha abandonado o clã desde que o fundador faleceu, mas parece que ele se interessou pelo meu filho mais novo. Isso poderia ser um sinal de que os Hunkandels poderiam mais uma vez se erguer e prosperar no futuro. Não, também era possível que o deus que os abandonara uma vez tivesse voltado por capricho e logo iria embora novamente. Ciron começou a calcular as possibilidades enquanto observava as sombras dançarem na palma da mão de Jin. Tenho certeza de que ele ainda não fez um contrato com o deus. Se ele ganhou esse poder por meio do contrato, não há como ele não saber o que é esse poder. Jin podia adivinhar facilmente os pensamentos que passavam pela mente de seu pai. Ele começou a ficar um pouco nervoso, pois tudo havia corrido de acordo com seu plano. Estava muito fácil. Ele acreditava que Ciron iria mostrar algumas suspeitas em algum momento, mas esse momento nunca chegou. Talvez seja por causa de sua pouca idade e aparência infantil. 7 anos de idade era um período excelente para mentir e enganar as pessoas. Meu filho. Ciron havia terminado de organizar seus pensamentos. Sim, pai. Esse é o poder de um deus chamado Solderet. Portanto, não posso nomeá-lo. Lord Solderet é um dos segredos que nosso clã manteve escondido por muito tempo. Solderet é o ser que criou as sombras neste mundo. Você pode ser uma criança inteligente, mas ainda é muito jovem para entender isso. Ele é. Quando Jin fez uma pausa, Ciron acenou com a cabeça para instá-lo a continuar. Deus Solderet é mais forte do que pai. Haha. Ciron soltou uma risada estranha, significando sua derrota. Ele nunca tinha rido assim desde que se tornou um semideus. Tendo dedicado seu tempo e energia ao treinamento por incontáveis anos, suas emoções e espírito foram agitados pela primeira vez em muito tempo. Imagino. Seu pai nunca tentou desafiar os deuses, então não posso dizer. Verdadeiramente uma resposta orgulhosa. Não saber a resposta por nunca ter lutado contra deuses. Mesmo assim, Jin estremeceu ao ouvir a resposta do pai. A pessoa em questão era Ciron Hunkandel, o homem mais forte do continente. Mesmo o mestre do clã Zipel, Keliar Zipel, não se comparava a este homem. Sorri. Ciron deu um sorriso largo. Eu realmente tomei a decisão correta de vir encontrar você hoje. Sua pergunta ingênua se tornou um grande tópico de interesse para mim. Obrigado, meu filho. Chegue mais perto. Ele poderia vencer um deus. Ciron havia chamado essa questão de tópico de interesse. Assim que Jin se aproximou dele, seu pai acariciou levemente sua cabeça.
O punhado de sombras ainda estava girando na palma da mão de Jin agora. Como você deseja usar este poder? Eu quero usá-lo para o clã, pai. Eu quero usar isso para mim. Não havia necessidade de ele responder honestamente. As únicas coisas que o clã deu a Jin em sua vida passada foram desdém e desprezo. Ele nunca mais sentiu o calor chamado família, novamente depois de completar 7 anos de idade. Portanto, Jin não tinha absolutamente nenhuma intenção de usar sua vida para servir ao clã, a menos que de alguma forma se tornasse o patriarca da família. No entanto, para fazer isso, ele teria que derrotar seus irmãos monstruosamente poderosos. Kulhara. Siron de repente caiu na gargalhada. Os ecos ressoaram por todo o castelo da tempestade e sacudiram o chão. Os irmãos que esperavam do lado de fora da sala do trono estremeceram de surpresa. Eles nunca tinham ouvido o pai rir tão vigorosamente nos últimos anos. Depois de um tempo, as risadas diminuíram e Siron ficou sem expressão, como sempre. Ele se abaixou e aproximou seu rosto do de Jin. Que mentira divertida! Você pode ser mais honesto com seu pai, sabe? Jin não esperava essa situação. Mesmo assim, ele suprimiu seu choque e falou lentamente. Por mim. Eu quero usar isso para mim. Certo. Depois de ter esmurrado seus irmãos e os deixado fora na tempestade, não há como você usar seu poder para o clã. Eu estarei cuidando de você de agora em diante. Siron passou por Jin e saiu da sala. Depois que os passos de seu pai desapareceram na distância, Jin finalmente percebeu o suor frio escorrendo pelo rosto e pelas costas. Uma mistura de descrença e alívio estampada em seu rosto. Ufa! Ele soltou um grande suspiro e enxugou o suor com a manga. Ele nunca enfrentou seu pai de maneira tão ousada em seus últimos 28 anos de vida. Eu consegui. Eu fiz isso. À medida que a adrenalina diminuía, ele finalmente pôde ouvir seu coração batendo loucamente. Por meio da conversa de hoje com seu pai, Jin obteve a aprovação de Siron para usar o poder de Solderete livremente, e as expectativas de seu pai em relação a ele eram altas. Na minha primeira vida, acabei morrendo sem ter a chance de usar apropriadamente o poder de Solderete, e eu nunca teria pensado que o pai teria expectativas para mim naquela época. Mesmo depois de ser banido do clã, Jin não teve a liberdade de usar o poder de Solderete livremente. O clã não permitiria que um Hunkandel banido ganhasse poder e potencialmente o usasse contra eles. Portanto, Jin teve que se esconder no Reino Eikin e treinar em segredo. O Reino Eikin era afiliado à Federação de Magia Lutero, que estava sob a influência do clã Zipel. Era o lugar perfeito para Jin se esconder, já que ele era tecnicamente um mago na época. O segredo de longa data do clã Hunkandel. O contrato do fundador com a Solderete. Jin já estava ciente dessa informação não divulgada antes de seu renascimento. Siron disse que era um segredo que o clã manteve escondido por muito tempo, mas Jin sabia mais sobre os detalhes da relação do fundador com Solderete do que seu pai. Solderete contou a Jin sobre sua história com o clã Hunkandel pessoalmente depois que o contrato deles foi feito. Naquela época, Solderete e Jin conversavam amigavelmente como dois amigos íntimos. Mas ele nunca me contou por que deixou os Hunkandel e se tornou um deus da magia em vez do deus das espadas. Ele também não se envolveu durante a minha morte. Além disso, desde seu renascimento, Solderete não tinha falado com ele nenhuma vez. Jin especulou que seu renascimento foi um fenômeno que ocorreu devido ao poder e à autoridade de Solderete, mas isso era apenas uma hipótese. Quando Jin tinha 1 ano de idade, ele percebeu que o poder que havia obtido por meio do contrato ainda estava disponível para ele. Tornou-se utilizável imediatamente após eu selecionar Barizada. Em seu dia de seleção, durante a noite após o término do ritual, uma maldição de um mago de 9 estrelas, a Blood Delusion, foi lançada sobre Jin. Era a mesma maldição de sua vida passada. O incidente estava se repetindo. Contratante, parece que alguém guarda rancor de você desde sua infância. Você não foi capaz de usar todo o seu potencial devido a uma maldição trivial. Essa pode ter sido a razão pela qual fiquei tão cativado por você. Essas foram as palavras de Solderete logo após a assinatura do contrato. Enquanto Jin se lembrava daquela conversa, ele observou as correntes da maldição rastejarem lentamente para dentro de seu berço.
Enquanto ele estava totalmente consciente, ele não conseguiu resistir ou bloquear a maldição com o corpo de uma criança de 1 ano. Ele começou a culpar seu corpo recém-nascido por sua impotência. Ele não pôde resistir à maldição deslizando em sua direção, nem gritar por ajuda. De repente, o poder de Solderet se manifestou. As correntes nunca conseguiram alcançar Jin e desapareceram em sua sombra. Maldições desse nível não afetariam o contratante da Solderet. Usando a expressão de professor de magia de sua vida passada, era um efeito extremamente parecido com o de trapaça. Espere só. Não sei quem lançou essa maldição sobre mim, mas quando eu crescer, vou te encontrar. Eu vou te matar. O poder de controlar sombras, seu conhecimento de magia que ele ganhou em sua vida passada. Apesar de ter desbloqueado e praticado tardiamente suas habilidades e talento com a espada, Jin reteve todas essas qualidades durante a reencarnação. Ele não enfrentaria o mesmo destino da última vez. O clã não o baniria por não ter nenhum talento desta vez. Um futuro totalmente diferente o esperava. Jovem mestre? Sim, Babá Gile. Quando ele se virou, Gile estava esperando por ele na entrada. O patriarca anunciou sua partida. Você deve vir vê-lo partir. Ok. Was, você está bem? Gile perguntou preocupada. Ela tinha visto os gêmeos Tona voltando para seus quartos com rostos pálidos e expressões de terror. Portanto, ela não conseguia esconder suas preocupações por Jin. Estou bem. Meus irmãos e irmãs mais velhos também vão embora. Sim. Eles só vieram aqui para cumprimentar o patriarca. Ah, mas Lady Mary deixou um presente para você, jovem mestre. Vou abrir o presente mais tarde. Eu deveria ir ver meu pai primeiro. Havia mais de 200 cavaleiros guardiões que apareceram no Castelo da Tempestade, acompanhando seus respectivos porta-bandeiras Roncandel. Enquanto Siron se preparava para partir novamente, os outros não tinham motivo para ficar. Assim que eles fossem embora, Jin poderia ignorar os gêmeos Tona e passar seus dias calmamente no Castelo da Tempestade daqui em diante. Passar seus dias calmamente ganhando força sem que ninguém perceba. Na verdade, todos saúdam. Todos saúdam. Os cavaleiros ergueram as espadas para o céu quando Siron saiu pelos portões. Jin e os gêmeos Tona ficaram ao lado deles e também baixaram a cabeça. A próxima vez que ouvir papai será na casa principal em vez de no Castelo da Tempestade. Siron voltou para a direção do Mar Negro. As pessoas que esperavam que Siron os liderasse em uma batalha sangrenta contra o clã Zipel esconderam sua decepção no fundo de seus corações. Cada um dos porta-bandeiras de Roncandel retornou ao seu paradeiro original, seguido por seus cavaleiros guardiões. Siron nunca mais voltou ao Castelo da Tempestade novamente até que Jin fez 10 anos e saiu. No entanto, o cavaleiro guardião chamado que ocasionalmente partia para o Mar Negro a fim de informar o patriarca sobre as ações recentes de Jin. A irmã mais velha, Mary, não está em seu juízo perfeito. Eu ainda tenho apenas 7 anos. Hahaha. E pensar que ela me daria um presente tão incrível. Jin gritou em sua mente enquanto abria o presente em seu quarto. Os olhos de Gile também se arregalaram quando ela verificou o item deixado para trás pela terceira irmã de Jin, Mary. Diante de seus olhos estava o coração de uma besta convocada por um mago do clã Zipel. Maria matou pessoalmente a besta convocada na região sul do continente. Um coração de fênix. Um presente raro e precioso que Jin nunca recebeu em sua vida anterior. Maria desejava o bem-estar dele e queria que seu irmão mais novo crescesse forte e saudável. Jin agora poderia cozinhar o coração e consumi-lo.